Bem-vindo, alunos de Cálculo N1 da UFRPE. Continuando aqui com as aulas. Já tivemos 2 aulas, essa é a terceira aula. Nessa aula a gente vai falar sobre valor absoluto e desigualdades, ok? É importante que você já tenha visto as outras aulas, tenha tentado resolver os exercícios que são indicados dentro da própria aula, como também os exercícios que são deixados para você fazer, ok? Eles são importantes no entendimento dessa aula. Então vamos começar falando sobre valor absoluto, tá? O valor absoluto de um número real, valor absoluto, ou o que a gente chama de módulo de um número real, é a distância deste número à origem da reta real. Ora, ao dizer essa frase, a gente está assumindo várias coisas, né? O número real, né, como a gente viu, deixa eu pegar minha caneta aqui com a cor. Bom, então eu dizia que ao dizer essa frase a gente está assumindo diversas coisas, né? O número real, como a gente viu, ele é um elemento de um conjunto, tá? Um conjunto ele não precisa ter nenhuma estrutura adicional, né? Especialmente distância. E não precisa saber medir distância no conjunto. Então, quando a gente dá essa definição de valor absoluto, é porque a gente está associando esse conjunto de números reais a um conjunto que tem uma propriedade geométrica de distância, né? A reta. A reta tem essa propriedade geométrica. Então, a gente está supondo que as duas coisas são iguais, tá? Então, quando a gente fala distância, é distância na reta, tá? Então, a distância está associado à representação dos números reais na reta, tá? Então, é a visão que a gente já esperava, que provavelmente você já conhece. Você tem a reta, você tem um sentido indicando para onde ela cresce, você tem uma origem, você escolhe uma unidade de medida e a partir dessa unidade de medida você pode escolher distâncias, né? Por exemplo, deixa eu numerar aqui para indicar melhor, né? Digamos, se eu escolher esse número aqui, a distância dele até a origem é 3 unidades. Então, eu posso dizer que o módulo ou valor absoluto de 3, a gente representa um módulo com a barra entre duas barras. Então, por exemplo, módulo de 3 é escrito assim, tá? Então, módulo ou valor absoluto de 3 é 3, né? Então, deixa eu acrescentar aqui, representado por uma barra dupla, onde a gente bota o símbolo aqui no meio. Então, o módulo de 3 é 3, enquanto que, por exemplo, se a gente for aqui para o outro lado, a gente andasse aqui nessa direção e calculasse a distância aqui, também daria 3 unidades. Então, a gente também pode dizer que o módulo de menos 3 também é 3. Então, o módulo está associado com distância, então ele é sempre positivo, tá? Ou zero, né? No caso do o módulo de zero,
é zero. Então o módulo tem a característica de ser sempre positivo, né? O módulo de 3, ou o valor absoluto de 3, ele é sempre o número real positivo 3, né? O módulo é a distância, portanto é uma coisa sempre positiva, e ou zero, né? Então essa é a ideia do módulo, tá? A gente pode reunir essa informação de maneira simbólica, né? Basicamente o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se o número já for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se ele for negativo, o módulo dele é você trocar o sinal, tá? Então, se o número for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se ele for negativo, o módulo dele é trocar o sinal, tá? Então, a gente pode reunir essa informação em uma sentença como essa aqui. Vou abrir uma chave. Na verdade, assim, a gente pode escrever assim: módulo de x é igual. A gente abre a chave, isso quer dizer que eu vou escrever algo aqui, o módulo vai ser igual a alguma dessas coisas que eu escrevi, né? Então, o módulo de x vai ser x, se o x já for positivo ou for zero, e vai ser eu trocar o sinal do x. Então, menos x, se o x for negativo, tá? Então, isso é o que está escrito aqui no valor numérico. Eu estou escrevendo para um x qualquer real, tá? Para todo x pertence aos reais, vale isso aqui, tá? Só um detalhe que muitas vezes os alunos se confundem, né? Veja, aqui eu disse que o módulo é sempre positivo e aqui eu botei que o módulo de x é menos x. Esse menos x não quer dizer que esse cara seja negativo não, tá? É só que eu estou trocando o sinal dele, tá? Por exemplo, aqui, módulo de menos 3, se eu sigo aquela regra, seria menos 3, que daria 3 positivo, tá? Então, se eu perguntasse a você, por exemplo, menos A é positivo ou negativo? Tem gente que é tentada a dizer é negativo, porque tem o sinal de menos. Então, a resposta certa é que não dá para saber, tá? De fato, se o A for um número positivo, menos A será negativo. Mas se o A já for negativo, o menos A vai ser positivo. Por exemplo, se o A for menos 5, então menos A vai ser menos 5, que é 5 positivo. Então não dá para saber se menos A é positivo ou negativo, tá? Depende do valor de A. Então esse menos aqui, ele não está indicando sinal. Ele não está indicando se é positivo ou negativo. Ele só está indicando que o sinal do número foi trocado. Tá? Então voltando aqui ao contexto, o módulo de x é menos x se o x for negativo. Então quer dizer, o x é negativo, aí eu boto menos, quer dizer que eu estou trocando o sinal e portanto ele vai virar positivo. Então fica condizente com essa frase aqui. Tá? Então atenção nesse detalhe, ter o sinal de menos não quer dizer que seja negativo. Aqui está um exemplozinho disso. Tá? Então o módulo ele é definido por essa expressão, ok? E aí a gente pode usar isso para calcular módulos dos números, como também pode associar isso a algumas equações que às vezes a gente chama de equações modulares, ou até inequações também, que são inequações modulares. Então vamos ver alguns casos bem simples, né? Por exemplo, qual é o módulo de menos 12? O módulo de menos 12, como menos 12 é negativo, eu vou trocar o sinal dele. E aí vai ser 12 positivo.
qual o módulo de menos 0,01. Como esse número é negativo, eu vou trocar o sinal dele. E aí vai dar 0,01 positivo, né? Quando é positivo, dispensa escrever o mais na frente. Qual o módulo de π? O π é positivo, o módulo de π é o próprio π. Qual o módulo de raiz de 2 menos 1? Raiz de 2 é maior que 1. Então, raiz de 2 menos 1 é positivo. Então, não preciso trocar o sinal. Qual o módulo de π menos raiz de 2? O π é maior que raiz de 2. Né? A aproximação dele é em torno de 3. E a aproximação de raiz de 2 é em torno de 1,4. Então, o π é maior. Então, essa diferença é positiva. Então, o módulo disso é o próprio número. Qual o módulo de E menos π? O número E é o número de Euler. A gente já viu nas outras aulas uma aproximação para ele. Uma aproximação para ele é algo em torno de 2,7. Né? Um número irracional. A aproximação decimal dele continua indefinidamente. Mas a primeira casa é 7, 2,7. Então, essa diferença é negativa, já que o π é maior que 3. Então, como a diferença é negativa, o módulo desse número é eu trocar o sinal dele. Só que trocar o sinal de uma subtração é trocar o sinal de cada número. E aí vai ficar menos E mais π, o que vai dar π menos E. Tá? Bom, aí você pode continuar fazendo exemplos numéricos desse tipo. Acredito que já deu para entender o conceito aqui, tá? Então vamos partir para a parte onde envolve equações, né? Só que para resolver as equações, vamos pensar numa associação geométrica, né? Já que o módulo é a distância. Então, um exemplo inicial aqui, vou chamar de exemplo 1. Eu quero saber o valor de x. Então, assim, resolva a equação desse tipo aqui. O módulo de x é 5. Ora, se a gente lê essa informação de uma maneira geométrica, isso está dizendo que o módulo de x é a distância de x até a origem, e é 5. Né? Se a gente for olhar na reta, que é 0, existem dois números que a distância vai ser 5. Eu posso andar para esse lado aqui positivo, até chegar a umas 5 unidades de distância, tá? Então, uma possibilidade seria que o x fosse o próprio 5, mas eu também posso andar para o outro lado. Estou medindo só a distância, né? Lembre disso. Então, o módulo é a distância. Então, se eu andar para esse outro lado aqui, o que vai acontecer é que essa distância daqui para cá, ela também vai medir 5. Então, o número x igual a menos 5 também é uma possibilidade. Então, o módulo de x igual a 5 implica que o x ele é o mais 5 ou menos 5. A gente pode sintetizar essas duas informações escrevendo o símbolo mais ou menos, tá? E aí dessa expressão aqui, a gente meio que percebe uma situação que a gente pode estabelecer como uma regra, tá? Se a gente tirar o símbolo de barra dos lados, a gente pode colocar o mais ou menos na frente no outro membro, né? Ou seja, eu estou tirando a barra desse lado e estou colocando mais ou menos desse lado, tá? Aqui.
Então é desse jeito que eu posso resolver a equação modular. Eu posso tentar entender ela geometricamente quando ela for mais simples, né? No caso que eu escrevi uma equação mais complicadinha aqui, essa interpretação geométrica ela vai ficar mais rebuscada. Então talvez a parte de resolver fazendo conta, né? Que a gente diz resolver algebricamente, fique mais interessante, ok? Estamos continuando aqui. Eu vou pegar aqui alguns exemplos daquele livro que eu indiquei, o livro do Stuart. Um exemplo dele, ele diz assim: expresse esse módulo aqui sem usar o símbolo de valor absoluto. De fato, o que você vai fazer então, para resolver essa expressão, a gente pode lembrar dessa regrazinha aqui, né? Tá destacada aqui. O módulo desse número vai ser ele próprio, se ele for positivo, e vai ser o negativo dele, se ele for negativo, tá? A gente pode melhorar ainda essa escrita. De fato, 3x menos 2 maior que zero, a gente sabe resolver essa desigualdade, né? Na aula passada a gente resolveu desigualdades desse tipo. É um bom treino para você. Pause o vídeo, faça a continha aí para ver se você consegue. O resultado que você deve chegar é esse daqui. Então, 3x menos 2 maior que zero é equivalente a x maior que 2 terços. Enquanto que aqui você pode fazer o jogo de sinal, né? Então você teria menos 3x mais 2 se o x for menor, né? Se o x for menor que 2 terços, que é o resultado de você resolver essa desigualdade aqui, tá? Então você pode expressar desse modo. Exercício mais rotineiro, só para aqui eu tenho a possibilidade do número ser igual a zero também, né? O módulo dele vai ser igual a ele. Então você tem isso aqui. Então é exercício só mais para você se acostumar com as expressões, ok? Vamos ver algum outro exercício desse tipo. Um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Exemplo. Resolva. Por exemplo, esse daqui. Essa desigualdade. 4x mais 3 igual a 7. Veja que já não é tão imediato resolver só olhando para a reta. Mas a gente pode pensar nessa regrinha aqui, onde você tira as barras e coloca mais ou menos no outro membro. Então essa equação aqui, ela é equivalente a dizer que o 4x mais 3 ele é igual a mais ou menos 7. Então estou retirando as barras e estou colocando o mais ou menos. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui, gente. Deixa eu repetir aqui. Desculpa. Então, o que eu vou fazer é retirar a barra aqui, tá? Colocar o mais ou menos. Apertei aqui em algum botão sem querer.
Então o que a gente tem é duas equações que a gente pode resolver separadamente para facilitar. Então 4x mais 3 pode ser o 7 positivo, como também 4x mais 3 pode ser o 7 negativo. E aí você resolve cada uma delas, né? Aqui a gente pode usar aquelas ideias dos axiomas, né? Que é somar o inverso aditivo do 3, somaria menos 3 nos dois membros, né? Ou a gente pode, talvez, usar uma regra que eu imagino que vocês estão mais acostumados, né? A gente pode pensar assim, a gente vai passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Quem trocar de lado, troca de sinal. Então aqui vai ficar 4x igual a 7 mais menos 3. Esse 3 daqui ele trocou de lado, trocou de sinal. Então 4x é igual a 7 menos 3, que é 4. E aí você divide tudo pelo coeficiente do x aqui. E aí fica x igual a 1. Essa é uma possibilidade. Na outra equação aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Passa o 3 para o outro lado negativo. Faz a continha aqui, dá menos 10. E divide tudo por 4. Então fica menos 10 sobre 4. Você pode até simplificar, dá menos 5 sobre 2. Então o x ele é igual a 1, ou o x é igual a menos 5 sobre 2, tá? Ou a gente pode escrever daquele modo que a gente estava pensando antes, falando em conjunto de solução. O conjunto de solução nesse caso aqui vai ter dois elementos, menos 5 sobre 2 e 1, tá? Então qualquer uma dessas duas escritas aqui está correta. O importante mesmo é que você entenda o que elas representam, ok? Vamos ver mais um exemplo desse estilo. Que tal esse daqui? Exemplo, módulo de 5x menos 3 igual a mesma ideia, né? Resolve em x. Então, módulo de 5x menos 3 igual a módulo de 3x mais 5. Essa daqui você tem dois módulos, né? Então vamos ver o que é que acontece, né? Você poderia fazer assim, ó. Tira esse módulo aqui, vai acrescentar mais ou menos do outro lado. Então vai ficar 5x menos 3 igual a mais ou menos módulo de 3x mais 5. Só que você colocar o mais ou menos aqui, ou colocar aqui, vai dar na mesma, né? Porque o mais ou menos é aquela ideia, né? Ou você vai permanecer o sinal, se colocar mais, ou vai trocar o sinal, se colocar menos. Então, se você troca o sinal de um lado ou do outro, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu estou dizendo a vocês que essa equação aqui é equivalente a essa aqui, onde eu estou colocando mais ou menos do mesmo lado onde eu retirei as barras, tá? Epa, aqui é uma barra. Barra. Pronto, agora eu quero tirar essas barrinhas aqui. Vou ter que acrescentar um mais ou menos de novo, só que já tem um, né? Então eu vou usar aqui um segundo parêntese maior. Então eu tenho essa expressão aqui, que está do outro lado. Vou tirar essas barras e vou acrescentar um mais ou menos aqui. Tá? E aqui o que eu preciso fazer para eliminar o parênteses é fazer jogo de sinal. E aí eu teria 4 possibilidades, né? Mais com mais que dá mais.
mais com menos, que dá menos, né? Veja, eu teria essa possibilidade desse com esse. Pode ser esse com esse. Pode ser também esse daqui com esse. E pode ser também esse daqui com esse. Então, geraria as 4 possibilidades. Mas se você faz mais com mais, dá mais com menos dá menos. Menos com mais também dá menos. E menos com menos dá mais. Então acontece que duas possibilidades você chega no mesmo resultado, enquanto que as outras duas você também chega no mesmo resultado. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês, em resumo, é que você pode trocar esse mais ou menos, esses dois mais ou menos por um só. Porque ou você terá mais ou menos. As 4 possibilidades se resumem a duas. Então você vai ter isso daqui. E aí você resolve cada uma delas, tá? Então vamos resolver aqui na próxima página. Então a gente tem mais ou menos 5x, como é? 5x menos 3 igual a 3x mais 5. Aí uma das possibilidades é a que tem o mais. Então vai ficar mais 5x menos 3 igual a 3x mais 5. E aí você resolve normalmente aqui, né? O mais ele não vai alterar o sinal do que está dentro do parênteses, então é só resolver a equação normalmente. Então vamos pensar naquela regra de passa para um lado tudo que tem x, quem troca de lado troca de sinal. Passa para o outro lado tudo que não tem x, quem troca de lado troca de sinal. Aqui quando eu somo, quando eu opero essas parcelas aqui, vai ficar 2x. Enquanto que se eu operar essas daqui, fizer a operação, vai dar 8. E aí você divide tudo por 2. E aí você teria x igual a 4. Tá? A outra possibilidade é a gente escolher o menos aqui. Então nessa possibilidade a gente teria menos 5x menos 3 igual a 3x mais 5. E aí ficaria menos 5x. Veja que esse sinal ele opera nos dois fatores, né? Perdão, eu tô usando aqui, mas normalmente é assim. Quando você está com uma multiplicação, que você tem vários números multiplicando, aí você chama de fatores. É aquela ideia, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, fatores são os números ou as coisas que você está multiplicando. Enquanto que quando você está fazendo uma soma, normalmente você chama de parcelas. O correto seria a ordem das parcelas não altera a soma, tá? Então aqui seria correto a gente chamar de parcelas, já que a gente está fazendo somas e subtrações. Bom, enfim, é só um detalhe para explicar porque eu estou falando parcelas e falar fatores seria não tão preciso. Bom, mas enfim, esse menos aqui ele vai operar nas duas parcelas aqui, né? Então vai ficar menos 5x mais 3 igual a 3x mais 5. Portanto, menos 5x menos 3x igual a 5 menos 3. E aí você teria menos 8x igual a 2. Então, x seria... Aí você divide tudo por menos 8, né? X seria 2 dividido por menos 8, que você pode simplificar e vai dar menos 1/4. Então, ou x é 4 ou x é menos 1/4. E aí o conjunto solução, se você for escrever aqui em cima, o 4 ou menos 1/4. Tá?
São as duas possibilidades. Ok? Então, quando você tem dois módulos, você vai usar duas vezes o mais ou menos, mas acaba que você volta só para... Quando você verifica as possibilidades, você volta só para o mais ou menos só, né? E aí, na verdade, não tem 4 possibilidades, só tem 2. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Que tal esse daqui? Resolva 2x mais 3 igual a módulo de 4x mais 5. Isso aqui é um pouco direto pelo que a gente está aprendendo, né? Eu vou tirar esse módulo aqui, vou colocar mais ou menos aqui do outro lado. E aí, claramente, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é você escolher o mais. Então, a gente teria 2x mais 3. Desculpa, gente, que muitas vezes, sem querer, eu aperto algum botão aqui do... Então, 2x mais 3 é igual a 4x mais 5. E aí, a mesma jogada, né? Tudo que tem x para um lado, quem trocar de lado, troca de sinal. Estou me permitindo fazer mais rápido essa conta quando ela recai nisso. Divido tudo por menos 2, aqui vai dar x, aqui vai dar 2 dividido por menos 2, que é menos 1. Enquanto que na segunda possibilidade, você vai ter 2x menos, né? 2x mais 3 igual a 4x mais 5. Então vai ficar menos 2x. Veja que o parênteses ele opera nas duas parcelas. Então, menos 2x menos 3 igual a 4x mais 5. E daí você teria menos 2x menos 4x igual a 5 mais 3, que é 8. E aí a gente teria menos 6x é 8. X é 8 sobre menos 6, que é 4 sobre menos 3. Tá? Então, esse é o conjunto de solução. Veja, quando você está resolvendo, fazendo lá a sua conta para, sei lá, para entregar ou não a prova, se você parar por aqui, para mim já é uma resposta suficiente, tá? Mas se você quiser escrever o conjunto de solução também, aí tudo bem. O importante é que você entenda o que você está fazendo e que na sua escrita você transmita a informação que é necessária, tá? Então, o conjunto de solução é o menos 1 e menos 4 sobre 3, quer dizer, 4 sobre menos 3, que a gente pode escrever assim, ok? Vamos mais um exemplo. Ficou ruim aqui a escrita, deixe-me consertar. Resolva. Que tal um exemplo um pouquinho diferente? Esse aqui, ó. Módulo de x mais 2 dividido por x menos 2 ser igual a 5. Quais são os valores de x que se encaixam aí? Hein? Por exemplo, por inspeção, né? Ou seja, se você tentasse de cabeça substituir alguns números, você veria que o 3 certamente se encaixa, né? Você bota 3 em cima dá 5, 3 embaixo dá 1, e aí 5 dividido por 1 dá 5. Será que existem outros, né? Para resolver essa equação, a gente vai precisar de uma propriedade do módulo, tá? Na verdade, o módulo tem algumas propriedades que eu posso listar a seguir. Vamos ver. Do módulo do valor absoluto, né?
Se você pegar o módulo de uma multiplicação, isso dá a multiplicação dos módulos de cada número, tá? Então você pode separar o módulo, pode separar os números e pegar o módulo de cada um. Os números ou as expressões que houverem, tá? Da mesma forma, se você tiver uma divisão, você pode pegar o módulo do numerador e dividir pelo módulo do denominador, tá? Tem mais propriedades, mas eu acredito que essas duas elas vão resolver aquela equação pra gente, tá? Então vamos voltar aqui. O que eu poderia fazer aqui para resolver? Poderia botar assim, ó, módulo de x mais 2, módulo x menos 2. Eu posso dividir o módulo, ok? Então fica assim, isso é igual a 5, igual a 5. E aí eu posso multiplicar aqui, tá? Então módulo de x mais 2 é igual a 5 vezes o módulo de x menos 2. Aqui eu posso passar esse 5 para dentro do módulo, né? Como eu posso, né? Vamos pensar que operação estaria por trás dessa. O 5 é igual ao módulo do 5. Né? Então, o que acontece é que quando tem dois módulos, eu posso voltar também. Eu tanto posso dividir um módulo em dois módulos, como eu posso pegar a multiplicação dos módulos e voltar para um só. Então, seria isso que eu estaria fazendo aqui agora nessa expressão, onde tem dois módulos. Eu posso pensar assim, tá? E aí fica módulo de x mais 2 igual a módulo 5x menos 5 vezes 2, 10. Agora a gente tem uma igualdade entre dois módulos que é semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Tá? E aí a gente sabe que basta tirar os dois módulos e colocar um mais ou menos, né? Porque a gente deduziu que quando fizesse todas as possibilidades recairia nessas duas coisas, tá? Então, essa equação aqui a gente resolve assim. X mais 2 é igual a mais ou menos 5x menos 10. E aí explora as duas possibilidades, né? Deixa eu ver onde eu escrevo isso. Eu vou passar daquela página. Então, x mais 2 igual a 5x menos 10, menos 10. Essa é a primeira possibilidade. E a outra possibilidade seria o x menos 2 o x mais 2 igual a menos 5x menos 10, tá? Antes de finalizar essa questão, eu gostaria de voltar aqui e dizer que houve um detalhe aqui quando a gente fez essa continha aqui, né? Essa multiplicação aqui. Quando você tem uma coisa desse tipo, você supõe que você não está dividindo por zero. Então aqui a gente já exclui o x igual a 2. Ele não pode estar nessa expressão aqui, porque ele zeraria o denominador e divisão por zero não existe. Não se divide por zero, tá? Não pode dividir por zero. Então, o que acontece é que, eventualmente, o 2 poderia aparecer aqui numa solução dessa. Não sei. Vamos fazer as contas para descobrir. Mas se o 2 aparecer, a gente já sabe que ele está excluído, tá? Então, é importante ter atenção nesses detalhes do início para quando for montar o conjunto de solução, ou dizer as soluções, né?
Na verdade, o que eu recomendo é que você continue a sua conta normalzinha ali das possibilidades e quando você finalizar, você volta e verifica se aquele valor que você obteve ele vai dar algum problema em alguma divisão ou coisa do tipo, tá? Então, tem esse aviso. Vamos lá fazer a continha, né? Aqui novamente eu vou me permitir fazer a conta mais rapidamente. A gente teria assim, né? Passo que tem x para um lado, o que não tem para o outro, faz a continha de um lado e do outro, divide pelo número que está multiplicando x, e aí vai dar esses valores aqui, quando faz a divisão dá 3, né? Que era um valor que a gente tinha dito assim, por inspeção, né? No início eu disse, olha, dá para ver aí que se substituísse o 3 daria, tá? Vamos lá, fazer a conta da segunda possibilidade. Nessa segunda possibilidade a gente tem essa continha aqui. Lembre que esse menos ele vai operar nas duas parcelas. Então vai ficar menos 5x mais 10. Fazendo as continhas aqui, né? Passa tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Soma os fatores. E aí você obtém uma fração desse tipo. Aqui eu estou sempre simplificando, mas não é necessário. Tá? Então a gente tem uma fração desse tipo. Então o conjunto de solução aqui tem dois números. Esses dois números são 4/3 e 3. Tá? Então desse modo que se resolve essa igualdade, né? Aqui a gente teve uma divisão. Então, quando você tem uma divisão, normalmente tem um detalhe a mais, tá? Então, isso são igualdades, equações modulares, né? Equações quando você tem o módulo, tá? Ou o módulo ou valor absoluto. A gente vai passar agora a falar em desigualdades, desigualdades modulares, tá? Então, vamos falar sobre desigualdades do mesmo modo que a gente falou antes, mas agora envolvendo o módulo, tá? O módulo ou valor absoluto. Então, a questão básica de desigualdades envolvendo módulos, a gente também pode pensar na reta, né? Vamos pensar numa coisa desse tipo aqui, x, módulo de x menor que 5. Essa desigualdade, essa na equação está dizendo que a distância do x até a origem, né? Que é o módulo é a distância até a origem, é menor do que 5 unidades, né? Então, se a gente tem aqui o 5 e aqui o menos 5, o x tem que estar a distância menor que esses valores, então ele tem que estar aqui nessa região, tá? Então, nesse caso, ele teria que estar entre menos 5 e 5, né? Então, geometricamente, a gente resolve desse jeito. Então, o x é um valor que está entre menos 5 e 5, tá? Então, ou seja, se você tiver um menor que, isso vai indicar que aquela coisa que está dentro das barras, ela vai ficar menor que o número e maior que menos o número, tá? Então, uma coisa do tipo, módulo de x menor que 12 ficaria menos 12 menor que x, que é menor que 12, né? O módulo de x menor que 25 daria que menos 25 é menor que x, que é menor que 25. Então, de certo modo, você volta para desigualdades normais como as que a gente já tinha visto antes. E aí resolve elas, tá? Também tem a outra possibilidade de ser um maior que, né?
Vamos explorar essa possibilidade antes de partir para os exemplos. Quer dizer, talvez fosse interessante já fazer um exemplo disso. Vamos fazer um exemplo. Então, digamos que a gente tem uma desigualdade desse tipo aqui. X menos 7 menor que 3. O que você vai fazer é pegar o que está dentro das barras e vai ficar entre o número e menos o número, né? Então, aqui a gente teria x menos 7 tem que ser menor que 3 e maior que menos 3, tá? E aí você resolve normal. A gente resolveu uma equação desse tipo antes, né? Aqui a gente vai somar 7 em todas as parcelas aqui, então vai ficar menos 3 mais 7, que é menor que x menos 7 mais 7, que é menor que 3 mais 7. E aí você teria 4 menor que x, que é menor que 10. Então esse é o conjunto de solução, os números que estão entre 4 e 10. Tá? E a gente sabe que isso é intervalo, né? Intervalo aberto no 4 e aberto no 10. Então, normalmente, uma desigualdade desse tipo, de menor que, o conjunto de solução vai estar associado ao intervalo, tá? Se você tivesse um menor que ou igual, o intervalo seria fechado, tá? Então, normalmente vai acontecer isso, né? Não foge tanto dessa regra, claro que as expressões aqui podem ser mais complicadas, mas sempre você vai recair numa inequação de um dos tipos que a gente já resolveu, tá? Então, antes de passar exemplos um pouco mais complicados, vamos explorar outras possibilidades, né? Se a desigualdade, ao invés de ser menor que, fosse maior que. Vamos pensar nesse caso, né? Se tivesse uma coisa do tipo módulo de x maior que 2. Isso quer dizer que a distância do x até a origem seria maior que 2, né? Então aqui você tem o 0, aqui você tem o 2, aqui você tem o menos 2. Para a distância ser maior que 2, eu teria que estar desse lado aqui ou desse lado aqui. Aí minha distância até a origem daria maior que 2, porque até aqui dá 2, né? Nessa região é menor que 2, nessa região é menor que 2. Então, isso daqui implica que o x ele é maior que 2 ou o x é menor que menos 2. É o maior que 2 aqui, ó, ou menor que menos 2, que é essa região aqui. Tá? Isso também você poderia escrever como intervalos, seria do menos infinito até o 2, união, o 2 até mais infinito. Tá? O ou geralmente ele está associado à união, né? Pode ser um ou outro. E quando você fala em união, né, um elemento qualquer vai estar nessa união se tiver em um pedaço ou no outro, tá? Então, normalmente, quando tiver ou, vai ser união. Então, essa é a situação no caso da desigualdade ser maior que. O menor que e o maior ou igual que, perdão, o menor ou igual que e o maior ou igual que são bem similares, né? É só você trocar os intervalos respectivos por intervalos fechados, né? Ou semi-fechados, ou... Bom, você vai adaptar olhando, né? A desigualdade estrita, quando só tem o maior que, vai gerar extremidades abertas, o menor que também extremidades abertas. Já o maior igual que e o menor igual que vão gerar extremidades fechadas, ok? Então vamos ver um exemplo aqui de uma coisa semelhante a isso.
com a desigualdade maior. Epa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ok. Vamos ver um exemplo de uma desigualdade desse tipo aqui. Então a gente tem 3x mais 2 maior ou igual a 4, nesse exemplo. Deixa eu escrever aqui direitinho. Exemplo. Resolva essa equação. 3x mais 2 maior ou igual a 4. Então, lembre, a operação que a gente fez aqui vai ser maior que o número ou menor que o negativo do número, tá? Então, isso aqui quer dizer que a gente vai ter duas possibilidades. 3x mais 2 é maior ou igual a 4, ou, né, são duas possibilidades, 3x mais 2 menor ou igual que menos 4. Tá vendo? Quando tem o igual aqui, é só ir transportando ele. Agora, essas duas desigualdades a gente resolve como a gente já tem resolvendo nos casos anteriores, né? Então, eu vou fazer aqui direto. Já essa possibilidade aqui, a gente tem isso aqui. Epa. Deixa eu pensar aqui. Menos 4, menos 2. X é menor ou igual a menos 2, tá? Então, o número tem que ser ou maior que 2/3 ou menor que menos 2, né? Então, se a gente fosse escrever em termos de intervalos, seria o intervalo de menos infinito até menos 2, união, né? Lembre, o ou quase sempre está associado à união. 2/3, e aí pode ser maior que 2/3, né? Então, 2/3 mais infinito, né? Lembre também que uma possibilidade é aquela outra escrita, né? Eu abandonei ela um pouco nessa aula, mas você poderia escrever x pertence a R, tá ok, o x é menor ou igual que menos 2, ou x maior ou igual que 2/3. Na verdade, aqui o intervalo seria fechado, né? Porque a gente tem um menor ou igual, então seria assim. E aqui também é assim. Ok? Então vamos resolver um outro exemplo desse mesmo estilo, né? Vamos ver aqui. Exemplo, resolva. Deixa eu ver aqui. Tal, esse aqui. 5 menos 2x maior ou igual a 7. Tá? Lembre, quando a desigualdade é maior ou igual, o que é que você faz? Você vai dizer que 5 menos 2x de fato é maior ou igual a 7. Ou o 5 menos 2x ele tem que ser menor ou igual que menos 7. Tá? E daí você vai resolver cada equaçãozinha separada, né? Nesse caso aqui a gente poderia fazer assim, né? 5 menos 7. Eu posso passar isso para o outro lado, né? Então seria maior ou igual que 2x. E daí menos 2 seria maior ou igual que 2x. E aí eu dividiria por 2. E daí ficaria ficaria menos 1 maior ou igual que x, né? Ou x menor ou igual que 1. Já na outra possibilidade, a gente teria 5 mais 7 menor ou igual que 2x. E daí o 12, né?
menor ou igual que 2x, você divide tudo por 2, e daí descobre que 6 é menor ou igual que x, tá? Então, o x ou é maior, o x ou é menor que menos 1, peraí, deixa eu verificar aqui maior que isso, ok? Então, isso aqui equivale a x menor ou igual que menos 1, tá? Ou x é menor que menos 1, ou x é maior ou igual que 6, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? E aí você pode escrever em termos de intervalo, né? Seria menos infinito até menos 1. Intervalo fechado, importante. União 6 até mais infinito, tá? Então, isso é um outro exemplo, tá? Então, se você tem um maior que ou maior ou igual que, aí você tira a barra do módulo e diz que de fato é maior que aquele número, ou então é menor que o oposto daquele número, tá? Então essas são as duas situações. A igualdade a gente já viu. A gente poderia ver alguns exemplos mais complicadinhos com essas desigualdades e talvez misturar elas, né? Então vamos ver alguns exemplos, tá? Bom, então vamos passar para um exemplo um pouquinho mais complicado. Deixa eu pensar aqui. Que tal esse daqui? A gente tem uma desigualdade entre duas equações, né? Então a gente tem que usar os conhecimentos das outras duas anteriores, né? Aí vamos pensar aqui, né? Quando eu tinha maior que, eu dizia que era maior que o número ou menor que o negativo do número. Já se fosse menor que, eu diria que está entre o negativo do número e o positivo, né? Observando sempre que esse número aqui é positivo e esse aqui também, né? No caso desse número ser negativo, né? Por exemplo, x menos 7 menor que menos 3, isso aqui não faz sentido, né? Porque o módulo é sempre positivo, né? Então, como é que ele vai ser menor que o número negativo, ele sendo positivo? Não faz sentido, tá? Já, por exemplo, nesse caso aqui, né? Se a gente botar assim uma coisa, módulo de x maior que menos 5. Faz sentido, mas é trivial, né? Ou seja, qualquer número vai satisfazer isso, já que o módulo é positivo e, portanto, ele vai ser maior que qualquer número negativo. Então, se você coloca números negativos aqui, desse lado, tem uma possibilidade onde não faz sentido e tem outra onde todos os números serão solução, né? Isso quando só tem um número, mas lá a gente tem uma desigualdade. Então, as possibilidades ficam mais complicadinhas, tá? Então, para essa situação, vamos pensar nessas duas possibilidades, né? Talvez elas nos ajudem. Então, a primeira possibilidade aqui que eu vou listar é se o 3x for positivo, né? Aqui claramente isso equivale a dizer que o x seria positivo, né? Mas se o 3x for positivo, eu tenho uma equação desse tipo, 3x maior... se o 3x for positivo, né? Deixa eu escrever isso aqui explicitamente. A equação se torna... Eu quero escrever, peraí. Se o 3x é positivo, então o módulo de... Trocou a cor do lápis?
o módulo do 3x vai ser o próprio 3x, já que 3x é positivo. E aí a equação se torna, a inequação, né? A desigualdade se torna inequação, se torna 3x, né? No lugar do módulo vai ficar o 3x maior que 6 menos 3x. Ora, o que é que eu faço quando o módulo está do lado menor que? Vamos voltar um pouquinho aqui para lembrar. Quando o módulo está do lado menor que e tem um número positivo, eu digo que o que está dentro do módulo está entre aquele número e o negativo dele. O que está dentro do módulo vai ficar entre aquele número e o negativo dele. Então vamos dizer que aqui o que está dentro do módulo vai estar entre esse número e o negativo dele. Seria isso. Tá? Na verdade, se escrever na outra ordem, talvez fique... Você poderia escrever assim também, né? Percebe? E aí ficaria assim. Mais parecido com o que tem lá. Tá? Mas aí você escolhe, ok? Se eu escrevo assim, aí perceba que eu posso somar 3x aqui em todos as parcelas aqui, vai ficar mais 3x menos 3x, 6 menos 3x mais 3x e 3x mais 3x. Ficou horrível, fui tentar imprensar aqui, deixa eu escrever maior, a visualização ficar melhor. Então eu vou somar 3x aqui em todos os membros. Então vai ficar 3x menos 3x, 6 menos 3x mais 3x. Estou somando 3x, tá? E 3x mais 3x. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 6x. Né? Vamos prestar atenção nessa desigualdade aqui. Ela está dizendo que 6 é maior que 0. Isso é verdade. Então não tem nenhum problema aí. Né? Já aqui está dizendo que 6x é maior que 6. Portanto, isso vai dizer que o x é maior que 1. Né? Se eu divido tudo por 6, o x é maior que 1 e 1 é maior que 0. Né? Mas o importante é que essa parte do x maior que 1. Tá? Então, isso aqui me dá uma condição. De fato, se eu substituir um número maior que 1 lá no original, né? Por exemplo, pense, sei lá, 3. Se eu substituir x por 3, vai dar 3 vezes 3, 9. Enquanto que aqui vai dar 3 vezes 3, 9. 6 menos 9, menos 3. Quando eu comparo o módulo de 9 com o módulo de menos 3, de fato é maior. A equação se torna verdadeira. Tá? Agora veja, essa possibilidade aqui que a gente está pensando, nela o x é maior que 0. E aqui eu estou exigindo que o x seja maior que 1. É compatível, né? De fato, se eu escolher o x maior que 1, ele também vai ser maior que 0. Tá? Então, a condição que eu vou escolher é x maior que 0 e x maior que 1. Eu estou dizendo a você que isso é equivalente a escolher apenas o x maior que 1, porque se ele for maior que 1, também já vai ser maior que 0. Tá? Então, nessa possibilidade aqui, todos os números maiores que 1 se encaixam. Tá? E aí você tem essa possibilidade para o conjunto de solução. Mas esse módulo aqui também poderia ser, ao invés de ser 3x, ser menos 3x, né? Se o 3x fosse negativo, tá? Então vamos explorar essa outra possibilidade, né? Que o módulo pode ser, lembre da igualdade, né? Deixa eu voltar aqui.
Lembre dessa coisa aqui. Você pode ter o que está dentro do módulo ou o negativo dele, tá? Como aqui, né? Tá? Lembra? Então vamos aplicar isso lá. Cadê? Então aqui eu deixei igual, não troquei o sinal, agora eu vou trocar o sinal, que seria a segunda possibilidade. Se a gente escolher que, se a gente assumir que o 3x é negativo, tá? E aí o que vai acontecer é que o módulo do 3x vai dar menos 3x. E aí a inequação, sempre quero escrever a equação. A inequação, a desigualdade, ela se torna a seguinte, né? A gente tinha módulo de 3x maior que, como era? 6 menos 3x. Então agora isso aqui vai virar menos 3x, que o módulo vai dar isso aqui, já que esse número é negativo. Então menos 3x maior que o módulo de 6 menos 3x, né? Novamente, gostaria de chamar a atenção. Isso não quer dizer que esse número seja negativo, porque tem um menos. Isso eu estou pegando o oposto de um número. Lembre que o menos aqui ele está agindo como que para trocar sinal, né? E não para indicar se o número é positivo ou negativo, tá? Aí aqui a gente tem uma desigualdade onde o módulo vai ficar do lado do menor que, né? E aí novamente a gente podia usar essa estrutura, né? Se o módulo está do lado do menor que, a gente pode dizer que ele está entre o número e o negativo do número, né? Só que o número agora nesse caso é isso, tá? Então isso aqui implica isso aqui, ó. O próprio menos 3x é maior que 6 menos 3x, que seria maior que menos, né, que o negativo de menos 3x, tá? E aí você pode fazer o jogo de sinal aqui, nessa última parcela, né? E aí fazer a continha, vamos somar 3x em todas as parcelas aqui. A gente teria 3x menos 3x mais... Por que é que eu estou somando 3x, né? Porque eu quero isolar o x, eu quero lidar com essa desigualdade aqui e isolar o x, tá? Então a gente ficaria com... a gente ficaria com... Essa soma aqui, 3x menos 3x, 6 menos 3x mais 3x e 3x mais 3x. Aqui vai ficar assim, 0, né? Enquanto que aqui se eu somar vai ficar 6. E aqui vai ficar 6x. Um pouco semelhante à outra, né? Mas aqui tem um pequeno probleminha, né? Porque, bom, vamos dividir por 6. Que aí a gente isola esse x. A gente vai ter 0 maior que 1 maior que x. E tá estranho isso aqui, né? Como é que o 0 é maior que 1? Né? Isso tá errado. Tá? Então aqui, essa possibilidade aqui, isso aqui não existe, né? Não é compatível. Não tem possibilidade de socorrer. Tá? Então essa segunda possibilidade você não tem nenhuma solução, tá? Então a única solução ela vem proveniente daqui, e aí o conjunto solução disso daqui é o x maior que 1, tá? Conjunto solução é o intervalo aberto é 1 mais infinito, tá? Quando a gente falar de funções lá na frente, em especial funções modulares, a gente vai ter uma outra técnica
para resolver uma equação desse tipo, né? E essa outra técnica vai ser pensando no gráfico das funções associadas a essas desigualdades, tá? E eventualmente é mais simples, é uma maneira diferente de raciocinar e pode ser mais simples porque você visualiza a solução, tá? Então, veja que esse exemplo aqui é um pouco mais rebuscado quando você tem desigualdades nos dois, perdão, quando você tem equações nos dois lados da desigualdade, né? Quando você tem expressões com x nos dois lados da desigualdade, tá? Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu escolher aqui mais um exemplo. Tá, que tal esse aqui? Exemplo, resolva módulo de 6 menos 5x dividido por 3 mais x, isso menor ou igual que meio. Tá? Você pode meio que voltar àquela história de antes, tá? Então vamos ver como a gente procede aqui. A gente poderia passar esse 3x multiplicando, tá? Então aqui a gente já supõe que o x é diferente de menos 3, porque se ele for igual a menos 3, essa divisão não está definida. Então a gente teria 6 menos 5x menor ou igual que meio vezes módulo de 3 mais x. 3 mais x. Esse número a gente pode passar para dentro do módulo fazendo aquele truque que eu fiz aqui em algum exemplo aqui. Deixa eu voltar um pouco. Ah, isso aqui, né? Eu usei aqui, ó. Né? Então a gente pode fazer esse truque lá na frente novamente. Então seria 1 meio multiplicando 3 e multiplicando x. Isso daria 3 meios e x sobre 2. Tá? Então a gente tem a equação 6 menos 5x igual a 3 meios. Epa, igual não. Menor ou igual. Deixa eu pegar aqui. 6 menos 5x menor ou igual que 3 meios mais x sobre 2. E aí a gente tá com análise semelhante a essa daqui, né? Tá? Aí, o que é que eu recomendo a você? Eu recomendo que você pause o vídeo e tente usar o raciocínio da anterior para fazer, tá? E aí quando você fizer ou quando você chegar numa dúvida, aí você volta o vídeo e tenta ver como é que resolve aquela dúvida, tá? Se você conseguir chegar ao fim da solução, ótimo, né? Mas se não, você já vai saber qual a sua dúvida e já vai ter ela respondida no vídeo. Eu acho uma ótima maneira de estudar matemática assim, tá? Então eu recomendo que você faça isso. Pausa o vídeo aí e tenta resolver essa desigualdade seguindo os mesmos parâmetros do exemplo anterior. Então, para imitar o raciocínio do exemplo anterior, eu vou fazer uma coisa aqui que vai facilitar. Vamos pensar isso aqui assim. Assim, ó. 3 mais x dividido por 2. Tá? E aí eu vou multiplicar aqui. Bom, peraí. Isso aqui é igual ainda a isso. Módulo de 3 mais x sobre módulo de 2, que é 2. E aí eu vou multiplicar esse 2. Multiplicar tudo por 2, né? Eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Vou multiplicar tudo por 2. Então vai ficar
2 vezes isso aqui, menor ou igual que módulo de 3 mais x. E aqui o 2 eu posso passar para dentro do módulo e sair distribuindo ele, tá? Então vai ficar assim, 12 menos 10x menor ou igual que módulo de 3 mais x. Vamos voltar um pouco no exemplo anterior e ver o que a gente fez para repetir, ó. Eu peguei essa parte que estava no maior que e discuti quando ela seria positiva e quando ela seria negativa. Vamos fazer a mesma coisa lá, tá? Então, vou levar essa desigualdade ali para frente, né? 12 menos 10x menor ou igual que 3 mais x. O que a gente vai fazer? Pegar a parte que está no maior que, né? A parte que está no maior, ver. A parte que estava no maior, eu discuti se ela seria positiva ou negativa e fiz a solução. Então, aqui é a mesma coisa. A parte que está no maior, a gente vai ter a primeira possibilidade, é se de fato o 3 mais x for positivo. Então, isso quer dizer que o módulo do 3 mais x vai ser ele próprio. E aí a gente vai trocar o 12 menos 10x menor ou igual. Aqui, ao invés de ficar módulo, vai ficar isso aqui, tá? E esse número é positivo. Aí, lembra, quando você tem um módulo menor que alguma coisa, né? Vamos voltar aqui para lembrar, a gente já viu isso. Quando o módulo é menor que alguma coisa, o que está dentro do módulo tá, né? Quando o módulo é menor que o número, o que está dentro do módulo está entre aquele número e o negativo dele. Vamos usar isso lá na frente. Está usando coisas que já viu. Então, aqui, isso quer dizer que o que está dentro do módulo está entre aquele número, né? No caso, essa expressão, e o negativo dela. Pronto, agora é só fazer as continhas, né? Eu vou separar cada pedaço aqui para a gente resolver separadamente, tá? Então, vou pegar aqui essa parte aqui e resolver aqui em preto. Então, a gente teria 12 menos 10x menor ou igual que 3 mais x. Passar tudo que tem x para um lado. Então, vou fazer assim, 12 menos 3 menor ou igual que x mais 10x. Quem troca de lado, troca de sinal, né? Então, 9 menor ou igual que 11x. Vou dividir tudo por 11. Daí eu descubro que 9 sobre 11 é menor ou igual que x. Tá? Essa é uma possibilidade. Enquanto que no outro caso aqui, essa parte aqui, a gente teria menos 3 menos x, né? Lembre que esse sinal vai para os dois. Menos 3 menos x menor ou igual que 12 menos 10x. Estou olhando só essa partezinha aqui, tá? Então, isso daí iria implicar que passa tudo que tem x para um lado. Eu estou sempre escolhendo passar x para o lado que ele fique positivo, né? Então, menos x mais 10x menor ou igual que 12 mais 3. E aí eu teria 9x menor ou igual que 15. E aí o x seria menor ou igual que 15 sobre 9. Tá? Então, a gente tem essas exigências no x. O x é maior que 9 sobre 11 e menor que 15 sobre 9. Tá? A gente pode escrever em uma sentença só, porque o 9 sobre 11 é menor que o 15 sobre 9. 9 sobre 11 menor que x, tá? E o x, por sua vez, é menor que o 15 sobre 9.
menor que 15 sobre 9. Tá? Então, isso dá um intervalo fechado que vai de 9 11avos até 15 9avos. Tá? Aqui tem uma coisa importantíssima, é que esse número aqui é menor que esse. Tá? Então, esse intervalo aqui faz sentido. Se você tiver dúvida disso, compare aí com a calculadora, você pega as aproximações, você vai ver que de fato é menor. Se fosse esse número aqui fosse o menor, aí esse intervalo aqui não existiria. Seria estranho, né? Entende? Veja, nessa possibilidade aqui, a gente achou esse intervalo como solução. A gente tinha ainda a coisa adicional que a gente supôs que 3x mais 3 era positivo. 3 mais x era positivo, né? Isso aqui implica que o x é maior que menos 3. Mas todo mundo nesse intervalo aqui já é maior que menos 3, porque isso é um intervalo de números positivos. Então, essa hipótese aqui ela não vai adicionar nenhuma restrição aqui, tá? Agora, se ela fosse um pouco diferente, né? Quer dizer, se misturasse com os números aqui, a gente teria que considerar ela também, ok? Bom, a gente pode ver isso em outros exemplos, mas você tem que respeitar as duas coisas. Tem que estar no intervalo e tem que ser maior que menos 3. Estou dizendo a vocês que, de fato, os números que estão nesse intervalo já são maiores que menos 3, ok? Pronto, essa possibilidade era onde esse número é positivo. Agora vamos exigir, né? Veja, aquele exemplo anterior que a gente fez, a gente pensou quando ele era positivo e a gente pensou também quando ele é negativo. Então vamos para essa segunda possibilidade desse caso aqui. Então eu vou pensar que o 3 mais x é negativo, né? Então eu tenho a desigualdade 12 menos 10x menor que o módulo de 3 mais x. E eu vou pensar que o 3 mais x é negativo, né? Então isso implica que o módulo de 3 mais x é igual a menos 3 mais x. Tá? E aí eu vou trocar essa desigualdade por isso daqui. Eu acho que é menor ou igual, né? Menor ou igual. Menos 3 mais x. Como é que resolve? Né? Lembra, quando você tem uma desigualdade menor que, né? A gente volta lá na frente. Vamos ver. Menor que... Aqui está no igual. Passei demais. Pronto, quando você tem menor que, fica entre esse número e o negativo dele, que está dentro do módulo. Então vamos lá para o fim. Então o que está dentro do módulo aqui, que é 12 menos 10x. Deixa eu tentar ganhar espaço aqui para ver se eu resolvo tudo nessa página. Então 12 12 12 menos 10x vai ser menor que esse número, menor ou igual, e vai ser maior ou igual que o negativo dele. Eu vou botar um segundo parêntese, porque ele já tem um negativo e vem um negativo da fórmula. Aqui você teria menos com menos mais, então fica só o 3 mais x, menor ou igual que 12 menos 10x, que é menor ou igual que menos 3 mais x. Eu vou fazer como no outro caso, separar em dois pedacinhos aqui e resolver cada um separadamente, tá? Então, esse pedaço aqui, a gente teria assim, 12 menos 10x menor ou igual que menos 3 mais x.
Então, 12 mais 3 menor ou igual que x mais 10x. 15 é menor ou igual que 11x. Eu vou dividir tudo por 11. Então, 15 sobre 11 é menor ou igual que x. Tá? 15 sobre 11 é menor que x. O x tem que ser maior que 15 sobre 11. Já nessa parte aqui, você teria 3 mais x menor ou igual que 12 menos 10x. E aí, você vai ter o seguinte, 3 mais... Perdão, é um menos ali, né? 3 menos 12 menor ou igual que... vou fazer o contrário, desculpa. Sempre gosto de deixar o x para o lado onde ele vai ficar positivo, porque facilita as contas. Então, vou fazer assim, x mais 10x menor ou igual que 12 menos 3. E aí, 11x é menor ou igual que 9, portanto, x é menor que 9 sobre 11. Quando a gente escreve assim, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, tem que ser simultânea, né? Tem que ser as duas valendo. Então, eu estou procurando um número que é menor que 9 sobre 11 e que seja maior que 15 sobre 11, tá? Pense aí se isso pode acontecer, né? Porque, veja, o 9 sobre 11, deixa eu ajustar essa espessura aqui. O 9 sobre 11, ele já é menor que 15 sobre 11, tá? Já é menor. Então, o que acontece é que eu quero que o x seja maior, por conta dessa desigualdade, eu quero que o x esteja aqui maior que eles, mas por conta dessa eu quero que o x seja menor. Pode acontecer de um número ser maior que esses dois e menor que os dois, né? Talvez você fique confuso para responder porque está uma fração aqui, mas, por exemplo, você consegue achar um número que é menor do que 3 e maior que 17 ao mesmo tempo? Não, porque o 3 é menor que o 17. Como é que um número vai ser maior que 17 e menor que 3 ao mesmo tempo? Não pode, tá? Então é a mesma situação aqui. Isso aqui não vai ter solução, tá? Não tem solução, ok? Então, para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, não pode, né? A gente ainda tinha uma restrição aqui, que era quando x era... Isso aqui implica que o x é menor que menos 3, né? Também. Então, já não teria solução com essas duas restrições aqui, e se impor a outra também não vai continuar tendo, tá? Então, o conjunto solução aqui, de fato, é esse da possibilidade anterior, que é a única que vai acontecer, tá? Então, conjunto solução dessa inequação é esse aqui. A segunda possibilidade não é realizada, tá? Veja que esse exemplo aqui, ele é, assim, digamos, ele é dos mais difíceis, né? O grau de dificuldade dele aqui, a gente viu que é maior que os outros, você tem que analisar várias coisas e você tem que entender os conceitos anteriores, tá? Então, não se assuste com esse exemplo, né? Na lista de exercícios, pegue os exercícios e tente responder dos mais fáceis até os mais complicados, né? Ou seja, comece fazendo os mais fáceis, tente resolver uma determinada quantidade de exercícios que você considera fáceis, né? Como, por exemplo, eu imagino que talvez vocês tenham habilidade, você não sinta tanta dificuldade de resolver coisas desse tipo aqui. Então, vá resolvendo eles. À medida que você for pegando segurança, que você for entendendo os conceitos, aí você vai avançando para os exercícios mais difíceis, tá? Não se assuste se na lista tem um exercício lá difícil que você não consegue fazer.
Se você conseguir fazer uma boa parte dos passos e conseguir entender os conceitos por trás, já vai ser uma coisa interessante. E aí, sobrando tempo e você entendendo bem os conceitos, aí você parte para os mais difíceis, tá? Então, sempre tente usar essa estratégia, não tente ir logo nos mais difíceis, porque pode acontecer de você não conseguir resolver e você desanimar achando que não sabe nada, tá? Então, importantíssimo essa estratégia. Começa nos mais simples, vai resolvendo, pegando segurança e à medida que isso for acontecendo, vai tentando evoluir para os mais difíceis, tá? Vai ter uma série de exercícios aí com nível de dificuldade variado, então tente fazer isso, isso vai lhe ajudar também a aprender, ok? Então nessa aula eu vou parar por aqui, tá? Qualquer dúvida você entra em contato, veja lá os exercícios, é muito importante que você tente responder, né? Como eu já venho dizendo em aulas passadas, você só vai aprender se você fizer por você mesmo, tá? Eu posso ver uma pessoa fazer qualquer atividade, mas para saber fazer, eu tenho que tentar fazer e tentar aprender por mim mesmo, tá? Então, tente fazer os exercícios e boa sorte. É isso.